Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui para te ensinar tudo o que você precisa de essencial para a sua prova. A gente está entrando agora na nossa aula 4, a gente vai falar sobre quadriláteros. Vale lembrar também que no final de cada volume eu tenho disponibilizado no meu site uma lista de exercícios gratuita. É só você pegar e baixar, isso vai te ajudar muito a complementar seu estudo. Então vem comigo! Vamos falar agora sobre os quadriláteros. Presta atenção. O que é quadrilátero? Simples. Polígonos que possuem 4 lados, consequentemente 4 ângulos. Beleza. O que eu preciso saber aí de muito importante sobre esses polígonos é o seguinte. A soma dos ângulos internos dele sempre igual a 360 graus. Beleza, então somei os ângulos internos, 360. Somei os ângulos externos, 360 também. Então as duas somas dos ângulos internos ou dos externos é igual a 360. Tudo bem? A gente divide esses quadriláteros em dois tipos. Eu já vou começar a falar para você sobre o primeiro tipo. O primeiro tipo a gente chama de paralelogramo. O que é isso? São os quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos. Com certeza você já viu uma figura roxinha igual a essa. Esse é um tipo de paralelogramo. A gente tem vários tipos e eu vou te mostrar todos. Mas todos esses paralelogramos, independente do tipo, eles seguem uma regra, eles seguem algumas ordens. E presta atenção, os lados opostos são sempre congruentes. O que é isso? Esse lado aqui, ó, AD, e esse lado aqui, BC, tem a mesma medida. Esse lado AB e esse lado DC tem a mesma medida. Coloquei aqui, ó, AB e CD com a mesma medida, AD e BC com a mesma medida. Tranquilo? Além disso, os ângulos opostos também são congruentes. Que ângulos seriam esses? Ó, esse ângulo aqui, A, e esse ângulo aqui, C, ó, são opostos, têm a mesma medida. Este ângulo aqui, vou colocar de outra cor, B, este ângulo aqui, B, e este ângulo aqui, D, ó, são opostos, também possuem a mesma medida. Tudo bem? Tudo isso características de todos os paralelogramos, certo? A gente tem mais. Diagonais se cruzam no ponto médio. O que é isso? Olha uma diagonal aqui, ó, laranja. Se ela se cruza no ponto médio, quer dizer que este tamanho é igual a este. Ok. E que este tamanho aqui é igual a este. Isso é uma propriedade também. Sempre vai acontecer. Ela vai dividir aí ao meio as diagonais. Beleza? Além disso, nossa última coisa é que os ângulos consecutivos são suplementares. O que é isso? Esse ângulo B com esse ângulo C, se eu juntar eles, forma 180 graus. O C com o D, se eu juntar, forma 180 graus. O D com o A, se eu juntar, forma 180 graus. O A com o B também. Isso vai acontecer para todos. Sempre que eu juntar aqui, ó, um roxinho com um laranja, eu formo 180 graus. Aqui eu coloquei todos, ó, A mais B, B mais C, C mais D e D mais A. Tranquilo? Uma última coisa sobre esse tipo de paralelogramo é sobre a área dele. A área dele é base vezes altura. Tranquilo até aqui? Então, como eu falei para vocês que a gente tinha vários exemplos de paralelogramos, aqui eu trouxe outros 3. Olha só, retângulo, losango e quadrado. Tenho certeza que você já conhece todos esses, mas olha só. Paralelogramo com ângulos de 90 graus é o retângulo. Ele possui todos os ângulos de 90 graus. E para você saber como que eu calculo a área dele, base vezes altura, base vezes altura. E o perímetro, 2B mais 2H. 2 vezes a base e 2 vezes a altura somados. Perímetro é sempre a soma dos lados, então é só fazer isso. Beleza. E o losango? O losango também é um paralelogramo, só que agora é um paralelogramo que possui lados iguais. Todos esses lados aqui, ó, possuem a mesma medida. E ainda ele tem diagonais perpendiculares. As diagonais se cruzam formando o ângulo de 90 graus. Eu marquei aqui um D sobre 2 e um Dzinho sobre 2. Isso é metade da diagonal. Imagina que eu tenho uma diagonal grande e uma diagonal pequena. A diagonal grande dividido por 2 está aqui, diagonal grande dividido por 2 está aqui, diagonal pequena e diagonal pequena. Por que eu fiz isso? Porque para a gente determinar a área, eu preciso das diagonais. Eu faço diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Essa é a área de um losango. E o perímetro é só somar os lados. Ele vai dar as medidas dos lados e você faz a soma dos lados. Beleza? Quadrado. Paralelogramo com todos os lados iguais e ângulos de 90 graus. Então, o quadrado ele é a mistura do retângulo com o losango. Tudo que vale para um retângulo, vale para um losango, vai valer para um quadrado. Para a gente determinar a área, é só fazer base vezes altura, ou melhor, lado vezes lado. E para determinar o perímetro é só somar os lados, ou seja, 4 vezes L. Tudo bem? Bom, então agora nós vamos para o segundo tipo de quadrilátero. Agora não mais paralelogramos. Agora a gente chama eles de trapézios. O que é isso? É um quadrilátero que possui
um par apenas de lados paralelos. Se vocês olharem para a figura dele aqui, ó, o lado AB é paralelo ao lado DC. Já o AD e o BC não, eles não são. Então é só um par de lados paralelos. Esse lado AB, que é aqui de cima, a gente chama de base menor. O lado CD, que é o grandão, a gente chama de base maior. E uma coisa muito importante que a gente tem aqui é que os ângulos formam aí 180. Quais ângulos? O B com o C e o D com o A. Por quê? Porque olha só, imagina que eu tenho este ângulo aqui e eu vou colocar aqui, ó, no lugar desse pontinho C, esse ângulo aqui, ó. Esses dois ângulos vão ser iguais. Então, quando eu junto aqui o ângulo B com o C, dá 180. O D com o A dá 180. Então, os ângulos dos lados não paralelos são congruentes. Tudo bem? Esses trapézios, eles são divididos em dois tipos. Eu tenho trapézio que eu chamo de isósceles, trapézio retângulo e também tem o trapézio escaleno. Então são três tipos na verdade. Os isósceles são os que possuem lados não paralelos congruentes, ou seja, este lado é igual a este. Quando isso aqui acontece, eu tenho que os lados são iguais, consequentemente, os ângulos das bases também são iguais. Então esses dois ângulos laranjas são iguais e esses dois ângulos aqui, ó, também vão ser o quê? Iguais. Tudo bem? E além disso, a gente tem trapézio retângulo. Possui dois ângulos de 90 graus, certo? Possui dois ângulos de 90 graus, é chamado de trapézio retângulo. E o escaleno é quando ele possui todos os lados diferentes, não possui lado igual. Então, esse caso aqui serve como exemplo para as duas coisas. Beleza? Bom, pessoal, terminamos aqui mais uma aula em que a gente falou sobre os quadriláteros. Na próxima aula eu vou falar para você sobre polígonos de modo geral. Então você já sabe, se tá gostando, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber todas as minhas notificações. Valeu!